Sejam bem-vindos a mais uma aula nesse canal, uma aula aqui do primeiro ano. Eu sei que vocês já estão com tédio de ouvir a minha voz, tanto hoje como nas segundas-feiras, semipresencialmente. Porém, se faz necessário porque ainda estamos enfrentando esse momento tão difícil por qual todo o planeta está passando, certo? Não é exclusividade aqui da nossa cidade, nem do Brasil, nem do nosso estado, é do planeta todo. Então, há que se tomar cuidado, há que se tomar precauções ainda com relação a toda essa pandemia que nós estamos vivendo. Sair, use máscara, ainda que muita gente olhe você de forma atravessada, olhe para você como se você fosse um doido. O que acontece comigo? Use máscara. Ainda não terminou. Você veja aí o caso dos jogadores, o que está acontecendo, e o número de casos dessa doença aqui em nossa cidade, por exemplo, teve um pequeno aumento. Então, todo cuidado é pouco. Ainda tem pessoas que, infelizmente, estão falecendo com essa doença. Então, não é nada que se brinque. Certo, gente? Vamos nos cuidar. Mas vamos voltar aqui para a aula não ficar longa, né? Não ficar muito chato, não ficar falando aqui só de doença. Vamos à aula. A aula de hoje é a introdução à estática. Não é estatística, certo? Muita gente, quando está copiando, eu já vi isso, meus alunos, estatística. Estatística é lá com a matemática. É o estudo dos dados, não é? Estatística, estudo dos dados matemáticos, questão de probabilidade, blá blá blá. Deixa isso lá para estatística. Aqui é estática. Estática vem de palavras como estátua, certo? Vem de algo que esteja parado, certo? Estática, nós vamos estudar o repouso. A gente vai ver uma dica para quem pretende ou quem quer ser engenheiro, por exemplo, engenheiro civil ou qualquer tipo de engenharia, né? Tem que estudar estática. E arquitetura também. É por isso que tem esse prédiozinho aí como exemplo. A estática é muito importante para a compreensão de todo tipo de engenharia. Se você começa a apanhar aqui, quer dizer que você não tem assim aptidão para ser um engenheiro, certo? Se você não estou entendendo nada, por mais que eu estude, não se preocupe. Isso só quer dizer que você não tem aptidão para ser engenheiro. Você pode procurar outras áreas. Mas, por outro lado, você que quer ser engenheiro, dê uma estudada com afinco nessa parte de estática. Porque é a partir daqui que vão nascer os conceitos para que você entenda no futuro como construir um prédio, como projetar um navio, um submarino, uma casa, certo? Todo tipo de estrutura, certo? Tudo parte da análise da estática. Nós vamos ver aqui algo a nível, obviamente, de ensino médio. A gente vai ensinar vocês a construir um prédio, um navio, ou seja lá o que for, nenhuma estrutura dessa. Mas vamos ver aqui alguns conceitos de onde nasce tudo aquilo que um engenheiro, um arquiteto usa futuramente. Que seja o caso de vocês aí que estão sonhando com engenharia ou arquitetura. Vamos lá. Estática. O que é estática? É a parte da mecânica, olha só, mecânica, eu disse a vocês, né, que ia abusar vocês durante todo o primeiro ano de física. O ruim da física do primeiro ano é isso, porque é praticamente um só assunto. Vocês vão ver do segundo ano que tem mais temas, no terceiro ano também, certo? No segundo ano a gente estuda luz, som, a gente estuda temperatura. No terceiro ano tem a parte de magnetismo, de eletricidade, embora sejam parecidos, são coisas diferentes. Tem a parte da física moderna. Então, sempre dizendo para vocês, até agora eu não entendi nada, detesto física. Cuidado, o que você detesta até aqui é a física do primeiro ano, na verdade é mecânica. Tem outros conceitos de física que você pode inclusive gostar, que a gente vê no dia a dia. Então, se você não gostou de física até agora, o que você não gosta é a mecânica. Felizmente, né? Mas vamos lá. Então, é a parte da mecânica que se ocupa dos sistemas em repouso, também chamado de equilíbrio estático. Tem aí como símbolozinho a torre de Pisa, né? Que é a famosa torre cuja inclinação vai aumentando com o passar do tempo. Então, desafia, inclusive, os engenheiros lá da Itália a colocar alguns sistemas lá que evita que a torre incline, mas a torre, por ser inclinada, ela já ganhou esse status de como é que eu diria, ponto turístico, e fica lá. Então a estática ela pode ser dividida em duas partes: a estática do ponto material e do corpo rígido. Estática do ponto e do corpo. Ponto e do corpo. Dá uma freada aí. Já ouvi isso antes, certo? Ponto e corpo. Ponto e corpo.
nas primeiras aulas que eu dei para vocês, ainda quando a gente estava no cenário normal, então provavelmente foi em sala de aula, a gente viu isso de ponto e corpo, não vimos? Quem não viu, não fique preocupado. Ah, professor, nem lembro mais. Março, para mim, já foi outro ano. A gente estava em sala de aula. Tudo bem. Bom para você que vamos revisar aqui esses dois conceitos de ponto e corpo. A gente tem que diferenciar porque isso afeta a estática. Certo, gente? Então a gente vem aqui, ó. Ponto material, ou simplesmente um ponto para a física. Certo? O que é um ponto, gente? Pontinho é uma coisa pequenininha, professor. Um pontinho, uma pulga, um grão de areia, uma célula, um átomo. E vocês vejam que mesmo falando isso, eu já estou dando coisas de diferentes dimensões. Já. Quando eu falo um átomo, ele é bem menor do que uma célula. Quando eu falo uma célula, é bem menor do que um grão de areia. E, por sua vez, é equiparável ao tamanho de uma pulga. E por aí vai. Mas vejam, mesmo nas coisas pequenas, tem diferentes dimensões. Então, como eu vou saber o que é um ponto realmente? O que é que eu estou estudando? Aí, olha só. Quando as dimensões do corpo são desprezíveis, então a célula, uma pulga, uma formiga, mas desprezível em relação a quê? Lembram lá do primeiro ano que eu disse também, primeiro bimestre que eu disse também, que a física trabalha muito essa coisa de com relação a quê? Uma comparação. Sempre essa comparação. É pequeno ou grande? Em relação a quê, professor? Em relação a quê? Lembram? Está valendo ainda. Então, as dimensões do corpo, veja que é um corpo também. Uma célula pode ser um corpo quando eu estudo na aula. Um átomo pode ser um corpo quando eu estudo na aula de química. Então, mas eu vou estudar uma célula em relação ao meu corpo. Aí tem para que eu estar medindo o tamanho de uma célula se eu vou tirar a minha altura? Não tem, né? Então, quando é desprezível em relação ao que você está estudando, certo? Não existe conceito absoluto, todo conceito é relativo, ou seja, uma comparação. A gente tem, por exemplo, essa formiguinha aí nessa régua. Formiga do tamanho de nada em relação à régua. Então, em relação à régua aí, a formiga é um pontinho. Mas veja, olha a Terra. O planeta Terra, professor, gigantesco. É o corpo. Olha a Terra em relação ao Sol. Não sei se vocês estão vendo a Terra aí na tela. Eu vou botar aqui, até o ponteiro do mouse ficou maior do que a Terra. Certo? E olha que isso aqui não está nem em escala de proximidade, não está em escala tão grande assim de tamanho. Mas veja só a Terra em relação ao Sol. É um nada, é um ponto. Certo? A Terra está rodando aí, eu vou botar a Terra para fazer sua translação aí. Olha a Terra girando. Todo mundo conseguiu ver a Terra? Pronto, tá aí. Ó. A Terra, nesse caso aí, é um ponto material. Tá vendo, gente? Então não existe essa coisa definitiva. A Terra é um corpo, a Terra é um ponto. Não. Depende do que você vai estudar. Vamos lá? Vamos adiantar a aula aqui, ó. E o corpo extenso, ou simplesmente corpo? Certo? É algo maior do que um ponto. Então, são corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas. Então, ele vai ter altura, largura e comprimento em relação ao que você vai estudar. A Terra aqui, deixa eu voltar. A Terra aí não me interessa. Ó. Altura, largura e comprimento da Terra. Certo? No caso aí, raio, né, que a gente teria o diâmetro da Terra. Certo? Não me interessa o diâmetro da Terra. A Terra é um ponto. Por que eu vou tirar o diâmetro de um ponto? Vou tirar o diâmetro do Sol. A Terra fica infinitamente pequena perto do Sol. Já aqui, ó, de propósito, eu peguei a mesma Terra em relação à Lua agora. Olha só, a Terra agora tem um diâmetro, ela tem um tamanho, ela tem um raio que você pode medir. A Terra é muito grande em relação à Lua, certo? A Lua é pequena em relação à Terra. Então são corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno. Um navio. Navio é um ponto, é um corpo. Navio indo de um porto para outro. Vamos supor aí do porto aqui de Santos, vai até o porto lá da Holanda, um porto qualquer lá da Holanda. Veja a distância de Santos para a Holanda, é muito grande, o navio vira um ponto. Agora você pega esse mesmo navio e vai colocar dentro de um porto de Santos, para projetar o porto. O navio vira um corpo, porque eu tenho que saber o tamanho dele para saber onde é que ele vai desembarcar. Onde é que ele vai atracar, né? Quem desembarca são as pessoas, perdão. Pronto, agora que a gente já viu a diferença entre ponto e corpo, vamos começar a estudar o equilíbrio do ponto. Eu até abreviei aqui, certo, gente? Uma abreviação do tempo do telegrama, que vocês não pegaram, ponto é PTO. Mas vamos lá. Equilíbrio do ponto material. Sim, eu abreviei para caber aí nessa taja verde para não ter que diminuir a fonte.
Então, equilíbrio do ponto e equilíbrio do corpo a gente vai ver diferente. Então, primeiramente, fora Domenech, brincadeirinha, isso é coisa de futebol. Acho que Kevin entendeu essa piada. Bom, a gente vai ver separado. Então, inicialmente, a gente vai para equilíbrio do ponto. Professor, o que é um ponto? Aquilo que você pega só um pontinho. Pode ser um balde, pode ser um copo, pode ser um navio, pode ser o planeta Terra. Tá aí, um ponto. No caso aqui, esse ponto P aqui. E todo ponto, geralmente, está sujeito a várias forças, né? Quando você vai estudar. Lembre que a gente está estudando o princípio da construção de um prédio. Imagina aí os pontos que tem no prédio que estão sujeitos a várias forças, né? Que você tem que saber para não derrubar um prédio. Teve um caso recente aqui no Brasil que alguém foi fazer uma reforma no prédio e acabou fazendo com que ele desabasse, né? Obviamente deve ter mexido lá em alguma parte do seu alicerce que não deveria, por conta das forças. Mas não vem ao caso. Estou só citando um exemplozinho para você ver como você deve ter cuidado nesse tipo de cálculo, principalmente quando você for um engenheiro ou um arquiteto. Mas vamos lá. Então, um ponto ele está sujeito a várias forças. Então, aqui representada F1, F2, F3, F4, F5, Fn. N quer dizer vários, né? Quando eu digo assim, eu tenho N. Como é que... Pronto, eu vou usar meu exemplo. Eu tenho N filmes. Eu coleciono filmes. N filmes quer dizer o quê? Vários filmes. São contáveis. Certo? Não é infinito. N não quer dizer infinito. Eu tenho N filmes, quer dizer que eu tenho muitos. Mas é que eu não estou contando aqui. Certo? Vários, muitos. N quer dizer vários. Então, F1, F2, F3, F4, F5, F6, um monte. Entenderam? Tem várias forças. E quando é que esse ponto vai estar em equilíbrio, gente? Simplesmente quando eu fizer isso aqui. Aí presta atenção que tem a letrinha grega. Somatório de todas as forças tem que ser igual a zero. Somente. É uma coisa bem simples, mas que gera alguns exercícios até um tanto quanto complicados. Então vamos entender de novo. Quando é que um ponto está em equilíbrio? Quando todas as forças que nele atuam, somadas, são iguais a zero. Você vai somar essas forças aí. No caso aqui do exemplo, vou botar a letra grega, certo? A letra grega epsilon significa somatório. Esse Ezinho aqui. Vai fazer estatística, sabe disso? Parece um M deitado. Epsilon de F é igual a zero. Professor, eu tenho que decorar isso? Não, mas é bom você aprender. Sabe o que significa somatório? Somatório de todas as forças igual a zero. Então, você pode colocar assim também. F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F5 mais F tarará mais Fn. Quantas forças tiver, tudo isso tem que dar zero. Professor, mas como é que vai dar zero se F1 vai ser 5, F2 vai ser 7, F3 vai ser 15, F5 vai ser 10.000, F6 vai ser não sei quanto? Lembrando que isso é uma soma vetorial. Em outras palavras, uma força tem que ir anulando a outra. Lembra quando eu tenho só duas forças, para ficar bem simples? O tal do cabo de guerra. Digamos que as pessoas têm a mesma força. 3 puxam do lado, 3 puxam do outro. O que acontece com a corda? Não sai do lugar. Não, professor, mas se for mais forte, não interessa, estou dizendo aqui mais forte, não. Estou dizendo aqui que as pessoas têm a mesma força. Então o cabo de guerra não vai sair do lugar, gente. Por quê? Uma força está anulando a outra. Então aí no caso eu tenho N forças. E uma está anulando a outra. A soma, na verdade, é igual a zero. Uma soma vetorial. Sempre lembrando. Soma vetorial. Certo? É no estudo ainda do equilíbrio do corpo. Estou falando... equilíbrio do corpo. Equilíbrio do ponto. Estou falando só do ponto. Só do ponto. Certo, gente? Que aparece o diagrama de corpo livre. Como assim, professor? Não é corpo? Não estou falando de ponto? Sim. Porque... todo o corpo pode ser considerado um ponto, certo? E, na verdade, na engenharia se chama assim, diagrama de corpo livre, não é diagrama de ponto livre, não. Um corpo livre. Então, o que é um diagrama de corpo livre ou simplesmente DCE? É o desenho esquemático de todas as forças. Veja, eu não vou desenhar o corpo, vou desenhar apenas as forças que atuam em um corpo. É necessário que eu faça isso, porque depois eu vou somar. Certo? Isso aqui é a condição necessária e suficiente para que um ponto esteja em equilíbrio. Todas as forças somadas têm que ser zero. Então, tem que saber como é que eu faço essas forças. Um exemplo maior disso está aqui. Tem um corpo que está pendurado por um cordão.
certo? Esse cordão depois, essa corda se divide em duas. Ó. Uma vem aqui, o peso está aqui no ponto A, aí uma parte vem aqui preso no ponto B e depois preso no ponto C. Esses ângulos aqui, obviamente, são medidos pelo exercício, né? Pode dar pelo exercício. Então, é o desenho esquemático e ele é isolado. Como é que eu faria o diagrama de corpo livre desse esquemazinho aí que está aí nesse exemplo? Primeiro, eu tenho que fazer com que cada trecho de corda aqui, eu tenho 3 cordas, não é isso? Na verdade, uma que está ligada aqui ao peso, uma para o ponto C e outra para o ponto B, certo? O ponto A está aqui. Então, eu vou fazer eles virarem vetores, fazer virar corda. Então, veja. Veja. Não quer vir, agora vê. Primeiro vetor para cima. Professor, essa corda aqui não podia estar para baixo, não? Não. Certo? Não pode estar para baixo, tem que estar aqui para cima, porque toda corda puxa de forma oposta à força aqui aplicada, no caso aqui o peso. Depois, a outra também para cima e por último o peso, entenderam? Professor, qual é o tamanho dessas setinhas? Como é que eu sei que o peso tem aquele tamanho de tudo? Gente, isso aqui é só um esquema, é um desenho. Certo? É fora de, como é que a gente diz? Fora de esquadro. Eu desenhei aqui que foi em cima, certo? Desenhei aqui que foi em cima só para ficar mais fácil você visualizar. Mas não é obrigado não. O que eu quero que você aprenda é justamente isso aqui, ó. A forma que vai ficar. Por quê? Porque depois a gente vai passar para esse lado. Tá aqui o diagrama de corpo livre. E no diagrama de corpo livre, geralmente a gente coloca os ângulos. Então, ó, com relação, de preferência, uma dica para vocês, de preferência com relação ao peso. Certo? Fica melhor. Então, o peso aqui tá no meu eixo Y, não é isso? Eixo Y. Todo mundo já viu aqui, eixo Y é esse aqui, né? Se eu colocar na horizontal, eixo X. Eu não preciso agora do eixo X. Peguei o eixo Y porque o peso está no eixo Y. E vou pegar os dois ângulos. Essa passagem de ângulo aqui é que muita gente se complica quando a gente está resolvendo o exercício. Então preste bastante atenção. Certo? Vou pegar os mesmos ângulos daqui, não é, gente? Na mesma figura. Então vou fazer um desenho, fazer um esboço aqui. Eu posso riscar meu desenho, fazer um esboço aqui para saber os ângulos. Então vamos lá. Esse aqui eu sei que é um ângulo reto. É 90. Se aqui é 90 e aqui tem 30, quanto falta para 180, gente? Que são os ângulos complementares, falta 60, não é isso? Em outras palavras, a soma dos dois ângulos aqui tem que dar 90. São complementares. Então, ó, 60. Mesma coisa do outro lado. Se aqui é 60 e aqui também é 90, quanto é que falta para 90 desse lado? 30. Eita, professor, um vai ser igual ao outro? Na maioria dos casos, sim. Mas não é bom decorar, não. Bom é fazer. Certo? 30 e 60. Pronto, tá aí. Esse aqui, esse desenho que eu fiz aqui, meio esdrúxulo, mas isso aqui que a gente chama de diagrama de corpo livre. Esse esquemazinho aqui é o diagrama de corpo. Sim, faltou dar nome às forças. Eu disse aqui que era peso. Eu vou chamar aqui de T1 e T2. Professor, por que T? T vem de tração. Não podia chamar de X, de E, de S, podia chamar aqui de TA, de TB, TZ, TI, o nome que eu quisesse. Certo, gente? Eu que quis dar um nome, que vai aparecer muito, T1 e T2, porque como é uma corda, tem tração. Professor, e por que aqui para baixo não chamou de tração também? Não era uma corda? Sim, gente, mas aqui não tem um corpo, e esse corpo faz um peso, né? Esse corpo é que está puxando todo mundo aqui para baixo. E as duas cordas estão puxando, não vou dizer para cima, porque não está na vertical, mas estão puxando aqui no sentido oposto. Acho que ficou pior, né? Falar sentido oposto. Vou dizer para cima. As duas forças estão puxando aqui para cima e anulam o peso. Por isso que esse conjunto todo aqui está em equilíbrio. Esse é o diagrama de corpo livre. A gente não resolveu nada, mas a gente precisa aprender bem esse diagrama. Certo? Se você não entendeu, volte aí esse pedacinho de aula que você vai ver. Método do polígono. Método do polígono é o seguinte. Eu peguei o diagrama do corpo livre. Deixa eu até colocar os ângulos aqui que eu esqueci, né? Aqui é... Deixa eu voltar que eu esqueci. 60. Eu ia colocar... Aqui é 60 graus e aqui 30. 30 graus. Pronto. Peguei. O que é o método do polígono? É um método que a gente usa onde as forças e os vetores são desenhados sequencialmente. A gente usa para descobrir as forças. A gente vai ver.
isso na próxima aula ainda, certo? Então nessa aula porque eu resolvi deixar vocês entendendo passo a passo. Então você vai pegar P, T1 e T2, né? Eu tenho chamado. Vai pegar essas forças e recortar como se fosse um quebra-cabeça, gente. Recortar. E aí não me interessa mais eixo Y e X, não. O que é que você vai fazer? Pegar essas forças e colocar um atrás do outro, do jeito que vocês estão vendo aqui, de modo que forma uma figura fechada. Daí está chamando polígono. Geralmente, ou na maioria das vezes, vai ser um triângulo. Certo? Quando você transformar em um polígono, vai ser um triângulo, obviamente bem fechadinho aqui. E de novo, professor, desenhei aqui, mas o meu ficou horrível. O que você tem que ver nesse triângulo são apenas os ângulos que fiquem corretos. Porque a gente não vai saber nunca aqui a proporção de peso, tração, até porque são valores desconhecidos. Certo, gente? Eu mesmo confesso que quando estava preparando essa aula, me atrapalhei um tanto quanto com relação aos tamanhos, só para você ter ideia. Então aqui, ó, só para você ter ideia, aqui é o peso. Mas o peso não tem que estar para baixo não, professor. Veja, aqui eu não estou mais desenhando vetores. Eu estou pegando os vetores e transformando numa figura. Então eu vou desenhar do jeito que eu quiser, desde que eu mantenha os ângulos. São os ângulos que vão ser interessantes aqui. Então peso, aqui é o meu T1 e aqui T2. Quem começa, quem termina, não me interessa, gente. Você vai pegar tudo que tem aqui na figura e passar para cá. Pega o peso, pega T1, pega T2, fecha. Certo? Não me interessa, não vai ficar assim. Se você tentar fazer isso nessa aula comigo, você vai ver que não fica tão fechadinho assim. E não me interessa. O que vai me interessar são os ângulos agora. São esses ângulos agora que você não vai poder errar. Certo? Então preste atenção. Aqui é o peso, certo? Esse risco que eu estou colocando aqui agora ainda é peso. É o infinito, mas ainda é o peso. Então, entre o peso e T2, olha para cá, peso e T2, acompanha aqui, peso e T2, eu tenho 60 graus. Então você procura aqui na figura, peso e T2, 60 graus. Mesmo que não pareça, mas é. Entre o peso e T1, que é desse lado aqui, ó, peso e T1, 30 graus. Peso e T1 aqui, peso e T1, 30 graus. E entre T1 e T2, se você somar aqui 30 com 60, dá 90 graus. Pronto. A partir daqui eu tenho um polígono, um triângulo. E na próxima aula eu já vou fazer um exercício direto. Você tem que ter assistido isso, tem que estar com bastante atenção. Embora eu vou fazer detalhado de novo, mostrando a vocês. Mas você vai ver, inclusive, que na próxima aula eu vou ter que desenhar. Não vai ficar tão bonitinho quanto está aqui. Mas o que interessa é você saber os ângulos. Que a partir desses ângulos, a gente vai usar algo chamado lei dos cossenos. Eita, lá da matemática, exatamente. Eu vou deixar para revisar na próxima aula, quando a gente já estiver resolvendo o exercício. Mas quem quiser revisar, fica a dica. Certo? Depois do método do polígono, para encerrar, para calcular os valores que o exercício pede, a gente vai usar a lei dos cossenos. Dê uma olhadinha na lei dos cossenos, certo, gente? Tem um exercício para hoje, a respeito de estática, mas a gente não vai utilizar esse método aí, porque esse aqui eu fiz de propósito e coloquei um bem mais simples. Um esquema representa dois corpos x e y, então aqui ó, duas esferas, de peso respectivamente igual a 30 e 20 newtons. Veja que ele já deu o peso. Certo? Respectivamente quer dizer que x tem 30 newtons, vou colocar aqui, e y tem 20 newtons. Suspenso por fios 1 e 2 ideais, ou seja, não estica, não tem peso, certo? Não tem massa, 1 e 2, não pode considerar. Calcula a intensidade da atração nos fios 1 e 2. Vai surgir uma atração, os pesos não estão caindo, está em equilíbrio, certo? Isso aqui seria o quê? Uma luminária, um ventilador de teto, alguma coisa que está presa no teto. Então, se eu tenho uma cordinha aqui T e outra, então eu vou ter T1 e T2. Não tem duas cordas? Ele chamou de 1 e 2, eu vou chamar T1 e T2. Qual é a primeira coisa que eu faço, gente? O diagrama de corpo livre. Não vou usar métodos polígono, não, o diagrama de corpo livre serve. Certo? Então, eu vou começar pelo corpo que tem menos forças, que obviamente é o corpo Y. Então, vamos botar assim, ó, BCL do corpo Y. Aí fica assim, Y. Y tem. Quem é que está puxando Y para baixo? É o peso. Certo? Não aparece. Obviamente, você olhar para o ventilador, você já vê uma seta apontando no chão. Certo? Um ventilador, de uma luminária, não existe. Peso aqui a gente tem que saber, a gente que estuda física. Peso para baixo. O peso vai estar para o lado ou não, vai estar para baixo. E uma tração para cima. Só tem isso aqui.
Que tração? T2. Só tem essas duas forças aqui no corpo P. Aí, como eu disse, como é que eu estudo o equilíbrio de um ponto? A soma das forças tem que ser igual a zero. Certo? A soma dessas duas forças tem que ser igual a zero. Então, T2 mais P, ou seja, T2 é igual a P. Uma está anulando a outra. Vou logo colocar aqui direto. Certo? Então, T2 é igual ao peso de Y. Opa, coloquei P. Vou chamar aqui de PY. Certo? É o peso do corpo Y. T2 é igual a PY. Então, T2, quanto é que vale PY? 20 newtons. A segunda tração é só 20 newtons. Você imaginar duas pessoas penduradas. Eu acho que um filme, duas pessoas penduradas. A primeira segura no barranco e a segunda, geralmente, segura no pé, numa bolsa, seja lá onde for, as duas pessoas penduradas. A segunda pessoa quem está puxando a segunda pessoa para baixo é só ela, o peso dela mesmo. Agora, a primeira pessoa que está numa situação mais desconfortável, porque tem o peso dela e ainda tem a pessoa segurando no pé. Certo? A primeira pessoa que está segurando no barranco é justamente essa pessoa aqui. Vamos agora para o DCL do corpo X. Vocês vão ver agora que no X é mais complicado. No X você tem o quê? A tração para cima, né? T1. E para baixo, gente, para baixo tem T2. Ah, professor, tem só T2. Sério? Olhe novamente. Professor, só T2, só estou vendo T2. Todo o corpo tem um peso, gente. Ó. Além de T2, tem um peso também, o peso de X. Tá vendo? Além da corda que está puxando aí para baixo, além da pessoa que está pendurada aqui segurando na minha perna, como eu dei para vocês o exemplo do barranco, tem também meu peso. Tem duas coisas me puxando para baixo, o peso e a tração. Então veja que é um pouquinho diferente de Y. Y só tem a tração para cima e o peso de Y para baixo. Então, aplicando aqui a segunda lei de Newton, quem está para cima é positivo e quem está para baixo é negativo, vou logo mudar de lado, certo? O T1 é igual a quem está do outro lado, X mais T2. T1, que é o que eu quero descobrir, é o peso de X que eu já tenho, ele deu 30, e o T2 que eu já achei, ó, que é 20. 30 mais 20, 50 newtons. Olha aí como o T1, a tração de 1, certo? Ela vai, a corda 1, vou dizer assim, a corda 1 vai ter uma tração bem maior, que é óbvio, né, gente? A corda 1 está sustentando todo mundo, a corda 2 só está sustentando Y. É bem simples. Fica aí a dica. Na próxima aula, que aí vai ser daqui a 2 semanas, né? Você vai ter final de bimestre, feriado, outras tarefas para fazer. Aproveitem esse período para colocar tudo em dia, fazer trabalhos e tudo mais. Aí depois a gente volta daqui a 2 semanas. A gente volta para o quarto trimestre, gente. O ano está acabando. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Olha aí o prédio caindo. O prédio... É lógico, né? Esse prédio aí foi implodido. Até para implodir prédio, você tem que ter conhecimento de estática, gente. Imagina, você implodir, você não pode fazer o prédio cair para frente ou para trás, certo? Você tem que fazer ele implodir mesmo. Olha só como ele cai praticamente reto. É diferente de um prédio quando desaba. E eu posso até fazer uma piadinha com relação a esse prédio. Quando você é arquiteto, quando você é engenheiro, que troca o sinal. Professor, era -2, eu coloquei 2. Só errei o sinal. Olha aí o que acontece quando você só erra o sinal quando está na engenharia. Tá? No caso aqui do Brasil, tem um agravante, né? A questão da corrupção. Nunca caiam nisso, gente. Nunca, principalmente quando você lidar com vidas, porque a conta chega uma hora. É gente que faz um prédio com um material mais barato, que é para ter mais lucro. Um material de péssima qualidade. Não sabe fazer manutenção, como foi o caso do último prédio que caiu. Então, tome esses cuidados. Você que vai ser um profissional dessa área, você que pretende ser um profissional dessa área e tem que zelar pelo seu nome. Não é se tem alguém aqui que quer ser engenheiro. Por hoje é só. Até o próximo bimestre, certo? Aproveite esse tempo, como eu já falei, para colocar tudo que você tem em